nos conectar com o alto, pedindo à equipe espiritual da casa, aos benfeitores amigos, que nos instruam, que nos direcionem, que possamos receber a mensagem da noite, que ela possa cair nos nossos corações, nos fortalecendo, nos intuindo, para que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus em busca da paz, da alegria e da felicidade, por termos nos nossos corações essa doutrina bendita que nos acalenta. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade da noite, e assim seja. Hoje vamos refletir sobre as instruções do apóstolo Paulo, que Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, lição 7, cujo título é Aos Discípulos. Em todas as lições desse livro de Vinha de Luz, tem o título e tem um versículo que acompanha. E a lição da noite versa sobre aquele versículo que está no livro. E o versículo que nós temos hoje é o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, capítulo 1 e versículo 23. Quando a gente fala, o título da lição, os discípulos, quando a gente fala os discípulos, o que vem em nossa mente? Vem em nossa mente os 12 apóstolos de Jesus, que eram os seus discípulos, não é isso? A gente já pensa automaticamente neles. Mas, no dicionário, discípulo é quem estuda, é o aprendiz, o aluno receptivo aos ensinamentos e todo aquele que estuda e vivencia os ensinos de Jesus. Os apóstolos foram os primeiros discípulos, e nós que professamos os ensinamentos de Jesus somos os seus atuais discípulos. Portanto, a lição da noite aos discípulos é encaminhada a todos nós. Que possamos tirar dessa lição o aprendizado que a gente necessita para a nossa caminhada, né? O que significa Coríntios, capítulo 1, versículo 3? Foi a primeira epístola ou carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e a carta recebe esse nome por causa da cidade de Coríntios, onde ficava localizada a igreja a qual a carta foi direcionada. Essa epístola tem 16 capítulos e cada capítulo tem vários versículos. São maravilhosos. É uma lição muito rica em ensinamentos que nos dá estrutura para a nossa vida diária. Mas hoje a gente vai ficar no capítulo 1, versículo 23, que eu vou repetir. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós sabemos que Paulo não foi um apóstolo que acompanhou Jesus na caminhada. Ele veio após Jesus. E Paulo era um acirrado perseguidor do cristianismo. Lutava com todas as forças para destituir os ensinamentos do mestre, até que, no caminho de Damasco, ele teve uma presença assim, de uma luz divina de Deus, que chegou até ele e ele perdeu a visão, ficou cego. E, ao mesmo tempo, ele ouviu a mensagem do Cristo, que dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Agora imagine o tamanho da energia, da vibração que ele recebeu. Aquela energia que Cristo derramava sobre ele, para chamar a atenção de um discípulo que seria muito importante, como realmente foi, para disseminar o Evangelho de Jesus. E aí, chegando em Damasco, passou por muitas dificuldades, muitos problemas, onde ele pôde refletir e fazer a transformação
individual, a transformação interna. Então, de perseguidor, ele passou a ser o discípulo de Cristo. Ele foi denominado o apóstolo dos gentios, por causa da grande obra missionária nos países gentílicos. Ele foi uma expressão maravilhosa de transformação, a maior transformação no cristianismo. Aquela pessoa que era tão agressiva tornou-se um discípulo da maior importância para a disseminação do Evangelho de Jesus. Tanto Paulo quanto Maria de Magdala são vultos, exemplos maravilhosos de transformação. Transformação que todos nós buscamos conquistá-la, não é? E aí temos exemplos para que a gente continue a lutar, a desafiar as dificuldades do dia a dia, renovando os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Paulo pregava em Roma, em todos os lugares da Judéia. Não tinha problema, ele tinha facilidade de comunicação. E ele falava para os judeus, para os gentios, para os gregos, em todos os níveis sociais. Ele teve uma formação e uma posição social muito privilegiada. Porém, deixou tudo e seguiu pregando o Evangelho de Jesus. Porque ele se transformou. Ele descobriu a grandeza dos ensinamentos do Mestre. Aquela energia, aqueles ensinamentos que mudava a rota da vida, o roteiro da vida, não é? Há mais de 2000 anos, Paulo de Tarso se referia ao escândalo que alguns aprendizes do Evangelho causavam ao espalhar os ensinamentos de Jesus. E dizia também da falsa impressão de loucura que os gregos tinham quando ouviam o Evangelho de Jesus. Os judeus achavam que o Paulo dizia e os discípulos diziam que era um escândalo, porque ele vinha defrontando os ensinamentos de Moisés, que era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E aí ele traz uma mensagem de amor, de perdão, de compreensão, de compaixão, e trouxe também a informação de que ele era o rei, mas que não era um rei deste planeta, desta terra. Imagine a cabeça daquelas pessoas, como poderiam entender e compreender tamanha transformação. Ele não veio para destruir a lei, não. Ele veio para trazer transformação no lugar do horror, no lugar das indisciplinas, no lugar daquela lei terrível do talião. Ele trouxe a lei da bem-aventurança, do amor, da paz, da tranquilidade. Então, para os judeus era um escândalo, e para os gregos era uma loucura. Então, esses povos viam o cristianismo como um escândalo e como uma loucura, porque ainda não tinham assimilado os ensinamentos de Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição, mas para nós ela é o poder de Deus, porque foi através desse movimento, dessa situação, que Jesus nos trouxe os exemplos de vida, de paz, de amor, de harmonia, que são diretrizes para que a gente possa encontrar a felicidade e o caminho da salvação. Deus, na sua sabedoria, ele providenciou que o mundo o conhecesse através não da sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela era arraigada aos bens materiais. Se as pessoas da época tivessem que falar sobre Jesus, não teriam dado a informação
adequada e de acordo com os ensinamentos do mestre. Mas ele preferiu aqueles que eram considerados loucos, entre aspas, porque eles valorizavam as coisas do espírito, as coisas da alma, e não davam importância para as coisas materiais. Então, esse sim, estava com o terreno interno preparado, o solo do coração estava preparado para receber a mensagem do Cristo. Daí a sabedoria divina de dar aos simples, aos humildes, esse poder, esse dever de expandir, de disseminar os seus ensinamentos. Paulo diz que quando ele ensinava os homens, ele os tratava como eles fossem crianças do Cristo. Ele alimentava os homens com o leite, entre aspas, é uma simbologia. Eles não sabiam ainda mastigar a comida, o alimento sólido, porque eles ainda não estavam espiritualizados. Então foi um processo lento, como ainda é um processo lento para aquele que chega para conhecer o Espiritismo, a doutrina. Então tem que ser a conta-gotas. E Paulo trabalhava nesse sistema, e ainda hoje nós não estamos espiritualizados como deveríamos estar, porque ainda a gente é apegado às coisas materiais. Tanto apegado às coisas materiais, que ainda temos ciúmes uns dos outros, brigamos uns com os outros por causa de política, por causa de preferências religiosas, por causa de futebol, e a gente não para avaliar que dessas coisas todas temos que respeitar as diferenças, as individualidades, e temos que nos preocupar apenas e tão somente com a nossa evolução espiritual, com as atividades que foram programadas para que fossem desenvolvidas nessa encarnação. Quando nós estávamos para reencarnar, nós tivemos conferências com os nossos amigos espirituais, programando o nosso trabalho aqui na Terra. Tudo aquilo que a gente não fez de maneira adequada, ele permitiu que a gente voltasse para refazer, para aprender. Só que a gente esquece. Então, ao invés de a gente analisar, de a gente julgar o outro e não aceitar as diferenças, aquilo que ainda não entrou na nossa cabeça, que a nossa cabecinha ainda pode estar lá adiante, não aceitando as atualidades, as coisas, os comportamentos, não é? Então, a gente tem que se precaver contra esse não aceitar, contra a discriminação. Os que plantam e os que regam, não importa quem sejam. O que importa é que quem faz a plantinha crescer é Deus. Os que plantam e os que regam são aqueles que trazem a mensagem do Cristo e semeiam no coração das pessoas que estão sedentas de conhecimento. E aqueles que ouvem os ensinamentos do Cristo e vivenciam é a lavoura de Deus. Então, todo ensinamento que chega, que eleva o homem, ele é positivo. Não importa a maneira como ele chega, desde que ele esteja baseado, estruturado nos ensinamentos do Mestre. Paulo diz ainda que ele teve a graça de lançar o alicerce da mensagem do Cristo. Esse alicerce da mensagem do Cristo, para que outras pessoas viessem e construíssem sobre esses alicerces as suas obras. E esse alicerce deve ser respeitado para que a obra seja consistente. O que não pode é construir um alicerce paralelo, porque aí a obra não terá a estrutura necessária para se manter firme. Então, todos podem construir. E essa construção sobre o alicerce de Paulo
que é os ensinamentos do Cristo, ela pode ser de ouro, de pedras preciosas, de prata, de palha, do que a pessoa quiser, contanto que elas tenham a estrutura do Evangelho de Jesus. Aqueles que constroem no alicerce uma obra e que essa obra frutifica, serão reconhecidos, serão receber do Pai as benesses do trabalho que executou. Porém, aqueles que construírem a obra num alicerce que não seja aquele estruturado, esse vai ter responsabilidades perante Deus, porque ele trouxe a palavra de Deus de uma outra maneira, não daquela verdadeira, daquela em que Paulo e os discípulos traziam. Se a obra sobreviver, serão recompensados. Se a obra não sobreviver, então ele será castigado, entre aspas, porque ele terá novas oportunidades, através da reencarnação, para refazer as suas obras no planeta. Ele afirma que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em nossos corações, e nós temos a fagulha de Deus em nossos corações. Olha o poder que a gente tem, se a gente souber realmente utilizar essa energia bendita. Basta que a gente coloque uma faísquinha de energia, que essa luz acende, e a nossa luz expande, porque a gente vai vivenciar o Evangelho de Jesus. E quando a gente vivencia, a gente transmite através das atitudes, das palavras, dos nossos atos. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Ele diz isso, que é para a gente respeitar as diferenças religiosas, as diferentes religiões. E aí, a gente lembra do massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu em 1572 na França, em repressão ao protestantismo, engendrado pelos reis católicos franceses na tentativa de assassinar o líder protestante Almirante Coligny. E os historiadores dizem que foi a pior morticínio, palavra meio esquisita, que houve na história. Alguns historiadores dizem que foi de 30 a 50 mil óbitos. Outros dizem que... Muito obrigada. Outros dizem que foi de 50 a 100 mil óbitos. Mas isso não vem ao caso. Porque fosse meia dúzia de óbitos, é uma coisa abominável. A intolerância religiosa. A intolerância em todos os aspectos é abominável. É coisa de quem ainda não tem a consciência desperta e que não respeita o próximo, como de Jesus pediu, ensinou nos mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o meu próximo, eu vou respeitá-lo como meu irmão, independente das diferenças que ele possa apresentar. Aí Edivaldo Franco completa esta afirmação dizendo o seguinte: toda religião é boa, a depender da pessoa que a pratica. Nenhuma religião salva quem não quer ser salvo. Não é o Espiritismo que vai nos salvar. São os esforços que nós faremos para fazer o que o Espiritismo nos recomenda. Não tenhamos inimigos, não revidar o mal, procurar ser irmão do seu irmão e do seu inimigo e procurar ser útil, deixando na terra as nossas pegadas de amor, de caridade, para que outros possam caminhar por esse caminho e encontrar a luz e a paz interior.
E aí ele nos diz também: se algum de vocês pensar que são sábios conforme os padrões da terra, deve se tornar louco, entre aspas, a fim de ser verdadeiramente sábio. Louco por quê? Porque desprezaram os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Porque para Deus, os bens do mundo é loucura. Porque a pessoa não valoriza os bens da alma. Os bens do mundo são passageiros. Amanhã a gente parte e fica tudo aqui. O que nós levamos são as conquistas da nossa alma, as coisas boas que nós fizemos, ou se deixamos de fazer, então a gente vai ficar com um buraco lá dentro, um vazio, faltando alguma coisa. Daí a importância de termos uma vida direcionada ao bem, a viver o Evangelho de Jesus. Outra coisa muito interessante que Paulo nos disse, que eu acho fantástica, eu vou ler aqui, ó. Não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertencem, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são do Cristo, e Cristo é de Deus. Tudo nos pertence. Temos todas as ferramentas que o Evangelho nos dá para podermos ter uma vida espiritual iluminada, engrandecida, do jeitinho que Ele espera que tenhamos. E aí, ele diz também que devemos ter, ele quer dizer que nós devemos ter autonomia espiritual. Não seguirmos os líderes como se eles fossem muletas. Tem pessoas que não agem, não fazem nada sem consultar um líder religioso ou um outro. Então ficam naquela dependência, como se fossem muletas. E o que Deus quer da gente é que a gente seja autônomo, que a gente vá, sim, atrás das pessoas que têm o conhecimento, busquemos o conhecimento, introjetamos em nossos corações, assimilemos esse conhecimento e coloquemos em prática. É isso que Ele quer, que nós tenhamos autonomia espiritual, que é a mesma coisa que a gente pretende, que a gente espera dos nossos filhos. Quando a gente educa, quando a gente forma, quando a gente direciona para que eles possam caminhar com os próprios pés. Amanhã a gente sai do meio de campo e eles continuam caminhando, continuam aprendendo, continuam evoluindo. E é o que Deus espera de nós também. Então a gente se preocupa com as coisas materiais e é importante as coisas espirituais. Vamos sim nos estruturarmos para nos autoalimentarmos com os recursos que o Evangelho nos oferece. E aí, Emmanuel nos alerta que ainda hoje ocorrem posturas equivocadas por parte de alguns pregadores que falam em nome do Cristo, mas que deturpam os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de amor, de perdão e de caridade, visando interesses próprios, construções faraônicas com base no magnetismo pessoal e psicológico, que eles conseguem assambarcar as massas e fazem das massas o movimento que eles desejam. Então, são movimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que educava, amparava, orientava e não cobrava nada em troca. Ficava feliz quando via o indivíduo caminhar com seus próprios pés, que é esse o objetivo do Pai e nosso objetivo. Mesmo quando as pessoas buscam a casa, vêm conhecer a doutrina, essa doutrina que nos esclarece, que nos dá esperança de uma manhã melhor. E aí a gente aprende os fundamentos e a gente aprende a buscar lá no alto as energias necessárias
para a nossa caminhada. Então, não é que não tenhamos problemas, não. Teremos problemas com qualquer outra pessoa. Porém, a gente tem uma estrutura que aquele problema a gente administra de uma maneira mais suave e mais leve. Então, esta doutrina bendita, esclarecedora, a gente tem que valorizar e agradecer a Deus a oportunidade de poder vivenciá-la. Portanto, é interessante estarmos constantemente nos renovando através do estudo e do conhecimento. O homem que fala de Jesus, que fala palavras bonitas e que não vive essas palavras, torna-se ridículo, porque ele passa a ser desconsiderado pelas pessoas. Ele não fala com aquela firmeza. Ele fala, mas não vivencia. Então, não é um exemplo digno dos ensinamentos de Jesus. E aí, eu lembro de uma historinha que tinha um pregador, uma pessoa que pregava, e vamos supor que no centro, tá? E lá no fundo da sala tinha um senhorzinho. E esse senhorzinho estava em todas as reuniões, bem tranquilinho, bem na dele, ouvia com tranquilidade. E o palestrante, o que fazia a palestra, falava, tinha o dom da palavra, falava bonito, encantava as pessoas, e as pessoas ficavam embevecidas com o que ele dizia. E ele se sentia, assim, muito bem de ver que as pessoas estavam assimilando, mas dentro dele, aquele orgulho, aquela vaidade, como eu estou me saindo bem, poxa, tudo bem, mas tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo. Quando desencarnaram, se encontraram lá no outro plano. Quando ele viu aquele senhorzinho, simples, humilde, todo iluminado, e ele correndo atrás do prejuízo, e eles ainda lutando com as aflições, com o remorso das coisas que ele deixou de fazer. E aí então se chegou à conclusão de que o senhorzinho, naquela simplicidade, ouvia e agia, colocava dentro do seu coração os ensinamentos e vivenciava. E o outro, que era brilhante, falava, mas não vivenciava. Então, a gente colhe aquilo que nós colhemos o que plantamos. Então, a importância de quando a gente se comunicar em qualquer lugar, não precisa através de uma palestra, em qualquer lugar que a gente for, no dia a dia das nossas vidas, na nossa casa, onde a gente encontrar as pessoas, falar com carinho, com atenção, ouvir, né? Porque isso aquece o coração das pessoas. E o que nós estamos fazendo? Caridade. Nós estamos levando os ensinamentos de Jesus. Não precisa ter o livro na mão para levar o ensinamento. Precisa levar o conhecimento no coração. A vontade, a disposição. E ver o próximo como um irmão, como um amigo. Hoje ele pode estar passando dificuldade e amanhã pode ser eu. Então, essa troca de energia, essa troca de vibração que a gente aprende aonde? Através da nossa doutrina bendita, não é? A sociedade de hoje preocupa-se com o desenvolvimento tecnológico, intelectual, os interesses pessoais, mas não se interessa com a filosofia edificante da renúncia e da bondade que os aprendizes do Evangelho comunicam, levam, demonstrando os exemplos de Jesus, que preferiu ser crucificado do que se compactuar com o mal. Então, vivemos numa sociedade onde a gente vê o egoísmo, onde a gente vê a exploração, onde a gente vê tanta coisa que nos magoam, que nos torturam. Não vamos ser coniventes. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas a gente pode colaborar através da oração, através da nossa postura positiva, não sendo conivente e dando o exemplo de bom cristão. Porque aí a gente está preparando o nosso coração para que o Mestre possa morar, fazer morada
em nós, não é? As nossas escolhas podem parecer estranhas aos olhos do mundo, mas para nós a loucura da cruz é a sabedoria de Deus. E o escândalo da crucificação é o poder que transforma as nossas vidas através dos exemplos amoráveis de Jesus. Assim como os discípulos daquela época, nós também devemos dar o testemunho da nossa fé, sendo luz nas trevas, levando energia positiva, levando palavras, levando otimismo aonde as pessoas são pessimistas, aonde as pessoas não descobriram ainda o valor da oração, o valor da presença de Deus nos corações. Então nós, que já temos um pouquinho de conhecimento, devemos ser colaboradores. Como discípulos do Mestre, devemos levar o amor para as pessoas que sofrem e que necessitam, além de sermos exemplos vivos de amor e compaixão que o Cristo nos ensinou, professando a fé através dos pensamentos, palavras, obras, de acordo com o Evangelho de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que tenhamos a proteção do alto, que possamos perseverar nos ensinamentos do Mestre, para sermos instrumento, colaboradores na sua obra e para encontrarmos a paz nos nossos corações. A mensagem da noite. E nesse instante, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, de ter tido Paulo no nosso caminho, falando sobre as suas obras, que possamos utilizar o alicerce que ele veio construir e construirmos as obras dos nossos corações, do amor, da paz, da fraternidade, para que possamos amparar, auxiliar os que necessitam. E nesse instante também, Senhor, pedimos pelo nosso Brasil, que possa ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pedimos também, Senhor, por todos os países deste planeta, que passam por guerras, por aflições, por momentos difíceis, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que todos possam receber as bênçãos do alto, Senhor, fortalecendo a vontade, a coragem, o espírito, para reconstruir, para continuar na caminhada segundo os teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por morar em nossos corações. Obrigada, Senhor, pelos teus exemplos de amor, de luz e de caridade, que possamos, Senhor, vivenciar os teus ensinamentos hoje e sempre. Graças a Deus.